Amém, amada igreja, bom dia irmãos, irmãs, visitantes, a todos que estão conosco nesta manhã. Estamos avançando na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, chegamos ao versos 17, onde nós vamos estudar algumas instruções importantes sobre a ceia do Senhor. Nós tivemos na exposição anterior, tratamos sobre a questão do uso do véu na igreja de Corinto. Era um assunto que estava trazendo muitos problemas para os irmãos da época, e nós então fizemos a exposição mostrando ali que, na verdade, era algo cultural da época. E no final, Paulo fecha o assunto de maneira maravilhosa, né? No versos 15 ali, ele trata da questão do cabelo da mulher como sendo véu, que para o homem não seria conveniente na época usar o cabelo comprido. E no verso 16, então, ele fecha o assunto de uma maneira, maravilhosa, quando ele diz: contudo, se alguém quer ser contencioso, saiba que nós não temos tal costume e nem a igreja de Deus. Ou seja, se alguém quer discutir se tem que ter véu, se não tem que ter véu, se é proibido, se é permitido, enfim, nós não temos o hábito de discutir esses assuntos, né? Isso aí não vai mudar nada na nossa salvação, que é o que mais importa, né? E aí então chegamos no verso 17, a partir do verso 17 até o final do capítulo aí, no verso 34, quando Paulo então vai tratar do segundo problema existente no capítulo 11. Paulo vai tratar da questão da ceia do Senhor, vai trazer algumas instruções muito importantes para nós. Mas tem algumas falas de Paulo aqui, que se a gente não fizer uma explicação, contextualizar aqui, a fala fica meio que sem sentido. E vou trazer para os irmãos agora, então, esse contexto, para que os irmãos possam, com essa base, a gente avançar nessa exposição. Então, quando Paulo chega aqui no verso 17, ele começa a tratar desse assunto, nós precisamos entender primeiramente qual que era o contexto aqui. Aqui nós estamos diante de uma situação de refeição mesmo, não é simplesmente um pedacinho de pão e um cálicezinho. Então é isso que eu quero explicar para os irmãos, o que estava acontecendo. Estamos na semana da Páscoa, aqui na semana da Páscoa em Jerusalém, e na igreja primitiva existia uma festa muito tradicional da época chamada Festa da Fraternidade, ou Festa do Ágape. A ágape, a gente sabe muito bem o que quer dizer o amor incondicional de Deus. Então, existia esta festa do ágape, que nada mais era que um junta-panelas, o que a gente já praticou tantas vezes aqui na comunidade, e de vez em quando a gente faz também, o que é muito bom. Só que estava acontecendo alguns problemas aí no meio dessa festa. Como que acontecia a ceia nesse período? Antes de tudo, havia-se o partir do pão, partia-se o pão juntos ali, começava então a ceia. No momento em que eles partiam o pão, aí vinha esse momento da refeição, e os irmãos tomavam essa refeição juntos, Todos traziam para o momento da ceia essa refeição. Isso normalmente era feito uma vez por semana, geralmente aos domingos, e ali então os irmãos partiam o pão junto, participavam depois desse jantar, e ao final do jantar então havia o cálicezinho do vinho, que era a simbologia do sangue de Jesus derramado ali. Só que Paulo começa a observar algumas distorções aí nesse meio, e é onde nós vamos então tratar desse assunto, para que a gente possa entender, por exemplo, versos 21, 22 e lá no final 33, 34, para a gente entender tudo isso, eu precisava trazer para os irmãos essa base, esse fundamento, para que a gente pudesse então avançar nessa exposição. Muito bem. A partir então do verso 17 até o 34, de 17 a 22, vamos dividir em 3 pontos aí. De 17 a 22, Paulo identifica as distorções presentes na ceia do Senhor. Versos 23 a 32, as orientações práticas de como celebrar a ceia do Senhor.
E versos 33 e 34, orientações de como participar da festa do ágape ou a festa do amor, como eu disse aí, essa festa que eu acabei de expor para os irmãos, né? Essa festa, ela avançou até o segundo século, né? Quando na igreja de Corinto ela começou a se perder, mas em muitas igrejas ela ainda avançou até por volta do século 17. Muito bem, então, vamos ler aí 1 Coríntios capítulo 11, a partir do 17 até o final, que diz assim: Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo estou informado a haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu em parte o creio. Porque até mesmo importa que haja partido entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Porque, ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-eis? Nisto certamente não vos louvo. Versículo 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muito fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunir para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunir para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Amém. Vamos orar mais uma vez ao Senhor, né? Pai, estamos diante do Senhor, diante da Tua palavra. Peço ao Senhor, Pai querido, que o Teu Espírito Santo mais uma vez venha em nosso socorro, revelando a Tua palavra a nós, Senhor, reconhecendo a nossa limitação. Pedimos mais uma vez pela Tua revelação, pela direção do Teu Espírito Santo, que tudo seja feito para a glória do Teu santo nome, Senhor. Prepara, Pai, os nossos corações como uma boa terra que há de receber a boa semente que é a Tua palavra. Assim sejamos edificados, fortalecidos, confrontados também, mas curados, Pai, pela manifestação poderosa da Tua palavra e do Teu Espírito Santo. Assim oramos, Pai, te pedimos, desde já te agradecemos por este momento maravilhoso, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos queridos, aqui então estamos diante de uma situação onde algo que nós praticamos mensalmente, né, que é a ceia do Senhor. E hoje nós vamos ver a seriedade que é este sacramento, participar deste sacramento. E Paulo, entendendo a seriedade que há neste sacramento, então, ele vem tratar desse assunto com a devida firmeza. Quando ele diz no verso 17, nisto, porém, que vos prescrevo, nisso que eu vou dizer para vocês de agora para frente, eu não posso elogiar vocês. Por quê? Porque vocês estão ajuntando não para melhor, e sim para pior.
Irmãos queridos, é com base nessa exposição que eu fiz para os irmãos logo no início, que Paulo então está trazendo, trazendo uma reparação, né? Paulo aqui vai dar uma reprimenda ainda mais forte um pouco adiante, mas ele está dizendo justamente dessa questão, dessa festa do ágape, dessa comida, né? Aqui, aqueles irmãos que eram mais ricos traziam e tinham a oportunidade de compartilhar com os irmãos. Afinal de contas, era uma oportunidade dos irmãos estarem ali reunidos e poder praticar a generosidade. Mas pelo visto não era o que estava acontecendo aqui. E Paulo então chega a usar termos pesados, né? Quando ele diz que o que vocês estão fazendo aqui está fazendo muito mais mal do que bem. No final do verso aí, quando ele diz, vocês estão reunindo mais para pior e não para melhor. E não tem como elogiar vocês nessa questão. Então, devido à gravidade da situação, Paulo trata com a devida firmeza, né? Então, a gente vê que Paulo aqui não brinca, né? Quando tem que elogiar, Paulo elogia. A gente vê lá no versículo 2 desse mesmo capítulo, Paulo elogiando a igreja, que ela está se pautando pelos princípios de Deus, está se firmando pela palavra de Deus, mas quando chega aqui, Paulo também é firme conforme a necessidade aqui, né? E nós não podemos esquecer que aqui nós estamos tratando de uma igreja, né? Então, e era uma igreja, por sinal, muito amada pelo apóstolo Paulo. E se isso está acontecendo numa igreja, irmãos, nós não estamos isentos de cairmos numa situação dessa. Daí a importância de nós, então, estarmos nos apegando a cada dia com mais firmeza, sermos gratos a Deus por termos homens que se preocupam com a doutrina, porque o desvio, ele não se dá da noite para o dia. Eu estou indo aqui, de repente eu já virei à esquerda. Muitos dos problemas teológicos começam com uma pequena distorção. É como aquele navio que parte a longa distância, né? Se ele errar aqui 5 milímetros na bússola, lá no destino ele vai chegar muito longe do seu destino original. Então, nós precisamos de homens que realmente mantenham esse zelo com o púlpito, que tenham essa preocupação, assim como tinha o apóstolo Paulo. E por que Paulo está tão preocupado? Por que essa indignação de Paulo? O motivo está aí no verso 18 e 19. Vejam bem, porque até mesmo importa que, versículo 18, perdão, porque antes de tudo estou informado haver divisão entre vós quando vos reunis na igreja, e eu em parte o creio. Porque até mesmo importa que haja partido entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Então, o que Paulo está dizendo aqui? Essa reunião aqui é uma reunião na igreja, não é aquela reunião de Atos que a gente vê que eles iam de casa em casa partindo o pão, não. Quando ele fala aqui, estou informado de quando há divisões quando vos reunis na igreja. Se nós olharmos bem para essa questão da divisão, no início da carta de Paulo, a gente já vê Paulo tratando desse assunto, né? Havia ali 4 grupos muito bem definidos, né? Aqueles grupos que se diziam, eu sou de Paulo, outro eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, e ainda tinha o outro grupo que se dizia mais espiritual, que era o grupo de Cristo. Então o que a gente vê aqui? Que Paulo vem combatendo esse problema e esse problema persistindo. Então havia irmãos que ainda persistiam nessa questão de achar que não, ele era melhor, ele era superior, e isso dividia a igreja. Como isso traz problemas, nós vamos ver a implicação disso um pouco mais adiante. Então, irmãos, essa questão de nós entendermos bem o que é a ceia do Senhor faz muita diferença para a igreja, para o corpo de Cristo. Entendermos, discernir isso, é muito importante. E Paulo então está mostrando que os irmãos não estavam entendendo o que era a ceia do Senhor. Quando eles estavam nessa questão de divisão, cada um querendo montar um grupinho, cada um querendo puxar um grupinho para o seu lado, Paulo está dizendo, vocês não estão entendendo o que é a ceia do Senhor. A ceia do Senhor é algo comum a todos. Isso precisa estar bem claro na nossa mente e no nosso coração. E Paulo está combatendo essas divisões. E ainda existia outros tipos de problemas, né? Quando chegava o momento da ceia, vinha aquela discussão. Porque eu só gosto mais de Paulo, eu gosto mais de Apolo, eu gosto mais de Pedro, né? E ainda tinha o grupo dos super espirituais lá que se diziam, não, vocês são carnais e nós aqui somos de Cristo. Isso era um problema que estava atrapalhando o crescimento da igreja, e a igreja não conseguia avançar por conta disso.
Como se não bastasse, havia ainda o choque cultural da época. A igreja de Corinto era uma igreja que nós sabemos muito bem, ali tinha cidadão grego, tinha gentil, tinha gente de diversas culturas. E tinha a questão da alimentação. Os judeus, por exemplo, eles tinham alimentação baseada na lei mosaica. Ah, não, mas isso aqui estava na lei, não posso comer. Isso aqui não posso, isso não, aquilo não pode. Os gentios, para eles, pouco importava. E aí vinha a questão dos conflitos de alimentação, que a gente viu aí, né? Ah, não pode comer isso. Um condenava o outro achava que tinha direito e ficava naquela confusão toda. E ainda vinha a questão dos dons espirituais. Ah, aqueles que tinham os dons estavam desprezando aqueles que não tinham os dons. Isso, na verdade, se tornava um orgulho espiritual, o que atrapalhava e muito o avanço do evangelho, o avanço da igreja, né? Então a gente vê que tinha muitos problemas na igreja de Corinto. Mas, por outro lado, era uma igreja muito amada pelo apóstolo Paulo. A gente vê a preocupação, o carinho de Paulo. Essas exortações, irmãos, é uma grande demonstração de amor. O dia que você tiver um irmão que chegar em você, tratar você com a devida firmeza diante de um pecado, louve a Deus pela vida desse irmão. Ore pela vida dele também. Agradeça por ele te amar de fato e de verdade. Porque te elogiar não é difícil. Difícil é te confrontar no momento de pecado. E eu louvo a Deus, porque aqui na comunidade eu tenho irmãos que fazem isso por mim. E se alguém faz isso por você, louve a Deus, não endureça o coração. Entenda que isso tudo é por amor, assim como o apóstolo Paulo está fazendo aqui. E Paulo diz que o que é a ceia do Senhor? O que é a ceia do Senhor, senão o momento de nós estarmos reunidos em comunhão, de maneira humilde, reconhecendo nossa dependência de Cristo, e também demonstrar a nossa verdadeira vida como irmãos, como membros do corpo de Cristo. Nós gostamos de usar esse termo, nós somos membros do corpo de Cristo. Mas às vezes, irmão, se você pegar um martelo, colocar o teu dedinho no negócio lá e bater com o martelo, você vai sentir que dói, não é verdade? Isso aqui é membro do corpo do César. Agora, às vezes, o meu irmão está sofrendo tanto, ele também é membro do corpo. O meu irmão está sofrendo tanto, está doendo tanto no meu irmão. Mas por que eu não estou sentindo a dor do meu irmão? Não estou me preocupando com a dor do meu irmão? É perigoso até já ver morte tecidual ali, gangrena, já não sente mais a dor. E nós precisamos entender o que de fato é corpo de Cristo, que daqui um pouco a gente vai ver esse corpo sendo oferecido, né? Então, isso é de fato a Páscoa. Nós somos membro do corpo. Entender o que é a ceia, né? A ceia do Senhor é isso, é um momento de comunhão, de nós estarmos de fato entendendo que tudo ali é comum. Aquilo que está ali não é meu, é para o meu irmão. O que tiver de melhor eu quero oferecer para o meu irmão. Aquilo que eu tenho de bom eu quero ir lá e compartilhar com o meu irmão. Isso sim era o momento de participar da ceia da maneira correta. E a indignação de Paulo está muito claro o porquê de tudo isso, né? E Paulo vai dizendo, vai mostrando para os irmãos, isso que vocês estão fazendo não tem nada a ver com ceia. Ele vai mostrando, isso é qualquer coisa, menos a ceia. Agora vocês querem fazer tudo isso e depois se reunir e falar que vão participar da ceia do Senhor? Não, está errado. Com esse sentimento faccioso, com divisões, com arrogância. Versículo 20. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês comem. Não, é qualquer coisa menos a ceia do Senhor. Vocês estão longe de entender o que de fato é a ceia do Senhor e isso foi se perdendo. É isso que eu estou dizendo para os irmãos. Uma doutrina que vai se desviando, daqui um pouco ela está lá longe, né? Se não vier alguém para balizar, trazer para o prumo, né? Fazer uma reforma, os irmãos acabam achando que estão andando de maneira agradável a Deus, quando na verdade estão muito distantes. Daí a importância da base correta. A nossa Bíblia tem que ser a nossa base, tem que ser a nossa regra de fé e prática, né? E Paulo então fala que o que vocês estão fazendo aí, vocês estão reunindo mais para pior do que para melhor. O que vocês estão fazendo é qualquer outra coisa, menos a ceia do Senhor. Versículo 21. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Bom, aqui a gente vê claramente que
Paulo não está tratando de um pedacinho de pão. Ninguém vai ficar com fome porque não come um pedacinho de pão. E ninguém vai se embriagar porque toma um cálicezinho de vinho. Então nós estamos falando aqui dessa questão da refeição mesmo, né? Então, o que estava acontecendo? Nós temos que entender que naquele contexto ali, havia muitos irmãos que eram oriundos ainda da escravidão. Então tinha irmãos ali que não tinha absolutamente nada em casa para comer. Talvez essa refeição de domingo fosse a única refeição decente que esses irmãos tinham. E esses irmãos vinham com uma certa expectativa, muito mais de receber, porque eles não tinham o que oferecer. E detalhes, muitos desses irmãos eram obrigados ao trabalho forçado até tarde, chegavam em casa correndo, pegavam o quase nada do que quase não tinha e juntava aquilo para poder levar para a igreja, para compartilhar com os irmãos. Por outro lado, tinha aqueles irmãos ricos que preparavam lá os seus banquetes saborosos, trazia aquilo tudo, e chegava naquele momento ali da ceia, né? Quando começava ali, não esperava os irmãos chegar, já iam abrindo as suas marmitas e comendo o que podiam. Veja aí, irmãos, versículo 21. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente, já comiam antes, a sua própria. Cadê o comum? Cadê o divisão? Cadê eu valorizar o meu irmão, considerar cada um superior a mim mesmo? E nós temos que pensar o seguinte, aqui nós estamos diante de uma festa muito tradicional da época, a chamada festa do ágape, a festa do amor. E aí pergunto, onde está o amor a essa altura? O meu irmão que estava na expectativa de comer alguma coisa diferente, uma comida, quem sabe, uma comida que ele esperava a semana inteira, e os irmãos estavam comendo antecipadamente, e o pior, estava deixando gente com fome. Como diz aí, comiam antecipadamente da própria ceia, e há quem tenha fome, comiam tudo, não sobrava nada para quem chegava depois, e ao passo que há também quem se embriague. Outra vergonha, né? Então, os irmãos estavam, na verdade, distante da ceia. A ceia ficava de lado. Bom, quem sabe até a gente ainda lembra dela depois de dias, né? Mas o importante era comer à vontade, o que pudesse comer, beber até o ponto de embriagar. E nós sabemos que glutonaria é pecado tanto quanto embriagar-se. Resultado disso, pessoas sem domínio próprio, né? Pessoas comendo tudo, esquecendo dos irmãos que ficavam para trás. Os irmãos mais pobres geralmente moram mais longe, chegavam mais tarde porque tinha que sair do trabalho, tinha que aquela coisa toda, aquela dificuldade toda, a condução muitas vezes era mais precária. Então tudo isso acabava trazendo um pouco de dificuldade para esses irmãos. E era um momento daqueles irmãos mais ricos poderem praticar generosidade com esses irmãos, poderem dividir um pouco do muito que Deus estava dando a eles com aqueles irmãos mais pobres. Mas parece que o coração dos irmãos não estava de fato no reino, estava muito mais no seu ventre, né? Alimentar o seu estômago. A preocupação parece que estava nesse ponto. E no verso 22, então, Paulo vem trazer uma importante repreensão para essa questão. Vejam comigo, irmãos, verso 22. Não tendes porventura casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. Paulo está dizendo, será que vocês não têm casa para comer ou beber? Se for só para comer um pedaço de pão ou a alimentação de vocês, simplesmente um prato de comida, um copo de vinho, uma taça, ou 1 litro, ou o que for de vinho, simplesmente como o alimento, faça isso em casa. Aqui, irmãos, é um momento espiritual, nós vamos falar disso daqui um pouco mais. Então, vocês deixam de comer em casa, ficam lá fazendo uma espécie de dieta e traz para cá comida e não divide com ninguém, come tudo, porque eles comiam antecipadamente, cada um pegava da sua própria, não estava preocupado em dividir. Cadê o junta-panelas aqui? Na verdade não era um junta-panelas, é o separa-panelas. Estava cada um, não, o meu é bom, eu fiz tudo bom, melhor, mas é só para mim.
Não tem negócio de dividir com ninguém, não, né? Então, é isso que Paulo está dizendo. E Paulo, então, vem e faz essa importante reprimenda aí. Paulo fala, ó, vocês não têm casa para vocês comerem e beber? Vocês deixam de comer em casa para vir comer aqui? Come tudo que tem? Como que vocês podem dizer que isso é a ceia do Senhor? Comer e beber à vontade, façam em casa. Aqui é algo espiritual, é você realmente participar, é você poder ter algo, uma comunhão com os irmãos. O importante disso tudo não é a comida, o mais importante aqui é a comunhão, é você estar no momento junto dos santos. É aonde Deus revela, Deus derrama a sua bênção, a sua unção, é junto dos irmãos. Como que eu desenvolvo a minha salvação? Sozinho? Sozinho em casa eu não vou desenvolver. Sozinho em casa eu vou ficar isolado, vou acabar morrendo, né? Membro fora do corpo acaba morrendo, então preciso realmente dos irmãos. E é ali que eu vou, de fato, expressar esse coração fraterno, estar ali com os irmãos, expressar o amor pelos irmãos. Isso tudo é condizente com a ceia, mas não era o que estava acontecendo. E Paulo então traz essa repreensão, por quê? Porque ele percebe que os irmãos estavam muito mais preocupados consigo mesmo e não estavam nem aí com quem estava de fato, e era o que mais precisava, que eram os pobres, né? Paulo então traz essa repreensão e ele ainda diz que isso tudo ele não tem como elogiar esses irmãos. No final, quando ele diz aí, que vos direi? Eu vou elogiar vocês? De maneira nenhuma. Como que eu vou elogiar vocês fazendo esse tipo de coisa? Os ricos comendo tudo. E aqui era mais uma divisão que estava acontecendo dentro da igreja. Pobre de um lado, rico de um outro. E os ricos estavam, de fato, se afastando cada vez mais dos irmãos mais pobres. Ao invés de praticar aquilo que Cristo estava ensinando, estava, na verdade, se distanciando cada dia mais. E aí, então, Paulo traz ele detecta todos esses problemas. Versículo 22, ele traz essa reprimenda. E aí, a partir do versículo 23, ele fala, bom, isso tudo que vocês fizeram aqui não tem nada a ver com a ceia do Senhor. Eu vou ter que novamente instruí-los acerca da ceia do Senhor. E é a partir do verso 23, então, que Paulo vai ensinar os irmãos de Corinto, e esse ensinamento chega até nós nesta manhã também, né? E graças a Deus por isso. Verso 23, Paulo diz, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Verso 24, e tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Muito bem, quando Paulo diz, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, ele está estabelecendo a base teológica para esse princípio. De onde está procedendo esse princípio? De onde é a fonte disso tudo? E aí deixa todos nós em segurança. Ele diz, porque ele recebeu algo do Senhor, diretamente do Senhor, não foi algo tirado da sua cabeça, não, foi algo que Paulo recebeu do próprio Senhor Jesus, que aliás é importante a gente lembrar que quem instituiu a ceia foi o próprio Senhor Jesus. São os dois sacramentos instituídos por Cristo, que é o batismo e a ceia do Senhor, não custa lembrarmos, né? Então, esse sacramento foi instituído pelo próprio Senhor Jesus, quem também estabeleceu os princípios para isso, que aliás aqui estava sendo deixado de lado. E nós precisamos entender claramente, irmãos queridos, a seriedade que é participarmos da ceia do Senhor. Agora, o que é que Paulo recebeu e que ele entregou para os irmãos? Aí no verso 23 mesmo, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, naquela noite, né, em que eles estavam comendo, que aliás, naquele momento Jesus falou, o que vai me trair é o que mete a mão na comida comigo, está lá nos evangelhos sinóticos, né, Mateus, Marcos, Lucas. Então, ele fala dessa traição daquele que estava inclusive com a mão no prato, na comida ali junto. Então, nessa noite que Jesus ia ser traído, fala que ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vós. Este é o meu corpo dado pelos pecados de vocês.
Essa festa acontecia na semana da Páscoa em Jerusalém. E Jesus ali reunido com os discípulos, logo no início da ceia, ele toma aquele pão asmo, aquele pão sem fermento, ele parte aquele pão e ele distribui para os seus discípulos e fala para eles: comam para que vocês tenham parte comigo, para que vocês de fato participem do meu corpo. Quando ele diz: isto é o meu corpo, e essa fala de Jesus já levou muita gente a ter inclusive divergências. Teólogos reformadores já tiveram divergência, respondendo a pergunta do irmão Plínio aí, né? Quando Martinho Lutero teve aquela divergência com a Igreja Católica, que ele teve os seus olhos abertos com relação a muitas coisas, um dos pontos que fez com que Lutero divergisse da Igreja Católica era justamente o ponto da ceia, quando tinha ali os elementos da ceia. A Igreja Católica, ela crê piamente que naquele momento da Eucaristia, quando o padre apresenta ali os elementos da ceia, né, o pão e o cálice de vinho, ali de fato os elementos se transformam literalmente no corpo e sangue de Jesus, com músculo, tendões, nervos, pele, ossos, cabelo, tudo ali. Isso é o que crê até hoje a Igreja Católica. Tanto que eles têm o hábito, né, de não mastigar, coloca a hóstia lá e cola no céu da boca para ir dissolvendo. Isso é a chamada teoria da transubstanciação. A substância se transforma de fato e de verdade, literalmente no corpo e sangue de Jesus. Quando Lutero depara com essa situação, ele traz uma outra versão. Quando ele mostra que, na verdade, ali estava presente de fato Jesus, o Cristo estava de fato presente nos elementos da ceia. Os elementos da ceia continham Jesus, mas não literalmente. Jesus não estava ali com o corpo, pele, osso, não, nada disso. Ele estava presente de alguma forma. Os elementos continham Jesus. E aí vem a teoria da consubstanciação. Continha Jesus, mas ele não estava ali literalmente presente. Mais à frente, Ulrico Zwinglio vem com uma outra versão totalmente já distante. Reformador, teólogo suíço. É mais um dos irmãos que nos ajudou e muito. Mas nesse ponto, ele já foi lá para o outro extremo. Não, Jesus não está presente de forma nenhuma, aquilo ali na verdade é só um simbolismo, né? E é só para nós fazermos em memória de Jesus, mas ele não está presente de maneira nenhuma. Até que Calvino traz uma base mais equilibrada dessa situação. Quando Calvino diz, não, de fato, Jesus está presente de maneira real e espiritual nos elementos da ceia. E é assim que nós entendemos e é assim que nós cremos, né? Jesus está de fato presente de maneira real e espiritual. Daí, irmãos queridos, a importância e a seriedade do temor ao participarmos da ceia do Senhor. E a gente vai ver que tem implicações para quem participa de qualquer jeito, né? Então, vendo tudo isso, entendendo que Cristo está presente, que Ele está aqui conosco, não só nos dias da ceia, mas especialmente nos elementos da ceia, Ele está presente conosco. É importante de nós participarmos da ceia do Senhor. Abra comigo, irmãos queridos, João capítulo 6. Vimos há pouco tempo esse texto, né? João 6, 53 a 65 aí. João 6, final do capítulo 6 de João, do versos 53 até o 65. Olha a importância de nós realmente participarmos, precisamos participar da ceia do Senhor. Aqui estava tendo uma pequena discussão a respeito de, como que Jesus vai dar parte do corpo dele, aquela coisa toda, e Jesus então vem e responde, em verdade, quando Jesus diz em verdade, é porque há uma seriedade no assunto, há uma importância muito grande no assunto. Então, em verdade vos digo,
Se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então precisamos participar da ceia do Senhor. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive e me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram, e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Estas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram... Acho que até aqui está bom, irmãos, até o 59, né? 53 até o 59. Tá bom. Então, a gente vê a importância de nós realmente participar. Se nós queremos ter parte com Jesus, queremos realmente fazer parte desse corpo, e nós muitas vezes dizemos que fazemos parte desse corpo, nós temos que participar da ceia do Senhor. Agora, participar de qualquer jeito? Não. Existem princípios, e Deus é um Deus de princípios, né? A ceia gira em torno de Cristo. Cristo é o centro da ceia. Final do verso 24, aí também no verso 25, ele fala a mesma coisa, né? Fazer isto em memória de mim, né? É o que está lá no verso 24, aí, final do verso 24. Fazer isto em memória de mim. E ele repete novamente no verso 25 depois, né? Então, quando chegamos aí no versículo 25... ele diz, por semelhante modo, depois de haver ceado, esse depois de haver ceado aqui, na verdade, é depois da janta lá, né, da ceia, onde os irmãos jantaram junto lá, né? Então, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Então, aqui da mesma forma que o pão, né, simbolizava o corpo de Cristo, o vinho contido nesse cálice simbolizava o sangue de Cristo, né? E ele acrescenta o sangue da nova aliança, né? A gente vê que Deus estabeleceu aliança com o seu povo. E nós vimos aqui hoje, né, pela manhã, que existe um povo de propriedade exclusiva de Deus. Existe um povo que Deus fez uma aliança lá no Antigo Testamento. Esse será o meu povo. E Deus cuida desse povo, cuida e cuidará até aquele dia. E essa nova aliança que Jesus está dizendo aqui, não é que agora, não tem mais nenhuma aliança, vai ter uma nova agora. Na verdade, Jesus agora está mostrando que aquela aliança feita lá no passado, que era imperfeita, onde os sacerdotes tinham que fazer sacrifícios e mais sacrifício e mais sacrifício, agora vem o sacrifício perfeito, que é o sacrifício de Cristo lá na cruz do Calvário. Chegou o momento então, irmãos queridos, que o Cordeiro Santo de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, está pronto para subir naquela cruz e derramar o seu precioso sangue, o sangue da nova aliança. Este é o sangue precioso que nós ouvimos aqui de manhã, que é poderoso para salvar o mundo inteiro, mas que é direcionado para aqueles que o Pai elegeu antes da fundação do mundo. Então, essa é a aliança, enfim, que nós vemos aqui. E nós estamos aí na semana da Páscoa, né? Era aquele momento em que Jesus ele foi se oferecer, mas depois ele ressurge de uma maneira maravilhosa, e ele então nos traz a esperança de que um dia nós também seremos ressuscitados e iremos para a glória com o nosso Senhor. E aí então todo o sofrimento, tudo aquilo que tem de dores e tal, ficará para trás. Isso tudo porque alguém pagou a nossa conta lá na cruz. Era para nós estarmos lá naquela cruz, irmãos. Cada um de nós pendurado, pagando pelos pecados que nós cometemos. Mas aprove ao Senhor colocar o seu Filho para ali pagar pelos nossos pecados. Então, quando nós formos participar da ceia do Senhor, temos que entender que nós estamos participando dessa festa que o Senhor fez para os seus eleitos, para aqueles que Ele morreu por eles. E é um grande privilégio. Então não deixe, não perca,
não deixe de participar da ceia do Senhor, a festa preparada para os seus eleitos. Verso 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Irmãos, a ceia do Senhor é, na verdade, o anúncio da morte do Senhor até que ele venha. Então nós temos que lembrar de olharmos para trás, olharmos lá para a cruz, olharmos para tudo que Cristo fez pelo sacrifício vicário de Cristo lá na cruz do Calvário, lembrarmos que era para nós estarmos lá, mas Cristo assumiu os nossos pecados, Cristo morreu pelos nossos pecados. Capítulo 15 aí, versos 3 e 4, de 1 Coríntios mesmo, Paulo usa novamente esse termo aí, né? Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, né? Paulo recebia diretamente do próprio Cristo, né? E ele fala que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Então, Paulo está dizendo que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. E que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então, isso que Paulo está dizendo, que Cristo de fato morreu, né? Ele foi crucificado, teve morte, sim, morreu, mas ao terceiro dia, Jesus não foi retido pela morte, Jesus ressuscitou. Então, precisamos entender que Cristo pagou pelos nossos pecados, Ele pagou a nossa dívida e novamente nos tornou livre por conta desse pagamento. Muito bem, irmãos, então, o que a gente vê aqui nessa situação, que nós temos que, além de olhar para o passado, nós temos também olhar para o futuro, até que ele venha. Os nossos olhos precisam estar fitos na eternidade. Nós temos que andar aqui nesse mundo, é verdade, continuar nossa caminhada aqui, mas com uma esperança de que Cristo vai voltar. E cada vez que nós participamos da ceia, nós trazemos à nossa mente, ao nosso coração, que num dia nós vamos estar na glória com o Senhor. O Senhor vai voltar para nos buscar. O Senhor vai nos levar para onde Ele está, nós estejamos com Ele também. Então nós precisamos andar aqui, mas com os nossos olhos fixos na eternidade. Cada vez nós participamos da ceia, nós temos a nossa esperança renovada de que Cristo virá para nos buscar. Muito bem, algumas implicações aí, verso 27, né? A ceia do Senhor, ela é espiritual, como eu disse, né? Cristo está presente de maneira espiritual nos elementos da ceia. E nós precisamos estar com os nossos corações limpos para participar da ceia do Senhor, né? Precisamos, de fato, estar com os nossos corações tratados diante de Deus. Olha o que diz aí o verso 27. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Por que aqui fala que será culpado do corpo e do sangue? Porque nós vimos que Jesus está presente de maneira real e espiritual no corpo e no sangue. Ele está presente nesses elementos da ceia. Então não adianta amanhã ou depois alguém alegar, mas eu não sabia. Uma coisa, irmãos, é eu comer uma carne, um churrasco lá na casa de um amigo meu. Outra coisa, eu vim participar de um momento de um sacramento espiritual na igreja do Senhor. Esses elementos, eles têm sim um significado e uma importância muito grande para nós cristãos. Então, não é para todo mundo, é para aqueles que são chamados. E aqueles que comem e bebem indignamente serão réus, serão culpados não apenas da ceia, mas também do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Aquele que faz de forma a ofender a honra do Senhor, que o Senhor está presente, né? Ele está, na verdade, trazendo juízo para si. Da maneira como os irmãos lá de Corinto estavam fazendo, cada um com sentimento faccioso, brigando entre um e outro, cada um querendo o mal do irmão. Isso tudo estava trazendo mais juízo do que benefício para eles, né? Como Paulo já disse lá no começo, vocês estavam reunindo mais para pior do que para melhor, né? Então, aqueles que tratavam a ceia do Senhor de qualquer jeito, acabavam tendo as implicações, que nós vamos ver aí na sequência, versos 28. Olha o que diz o versículo 28 aí. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim
coma do pão e beba do vinho. Então, há uma importância de nós fazermos um autoexame para nós participarmos da ceia do Senhor com o nosso coração de fato limpo. Irmãos queridos, se tem alguma coisa que te impede, eu tenho uma dificuldade com o irmão, não é motivo de você deixar de participar da ceia, mas participe da ceia e, mais rapidamente possível, vai tratar desse pecado. Não entenda que o tempo vai apagar o pecado, que não vai. E participar da ceia do Senhor de qualquer forma, vai ter problemas, que a gente vai ver na sequência. Então, a ceia do Senhor é algo espiritual. Tem aqueles que ainda não nasceram de novo, aqueles que ainda não têm o Espírito Santo. Como que eles vão discernir algo espiritual sem o Espírito Santo? Então, se ainda não é uma nova criatura, se ainda não é uma nova criatura que eu digo em Cristo, né? Se não nasceu de novo, não passou pelo batismo das águas, aguarde. Entenda primeiramente que nós precisamos do Espírito Santo para discernir algo espiritual, para entender algo espiritual. Isso aqui é por fé, irmãos. É o Espírito Santo revelando a nós aquilo que, de fato, Cristo fez ali na cruz. Tudo que Cristo fez por mim, por você ali na cruz do Calvário. Isso tudo é de maneira espiritual. E nós precisamos, de fato, compreender isso tudo por fé. E eu estou ciente do significado. Será que eu estou entendendo que o momento da ceia é um momento de comunhão, é um momento de eu estar ali realmente confraternizando com meu irmão? Ou eu venho participar da ceia do Senhor com sentimento faccioso, ou ainda um coração orgulhoso? Não, eu tenho que ser destaque lá, o pessoal tem que me tratar melhor, eu tenho que ser primeiro a receber. Irmãos, isso não é um coração realmente que está entendendo o que é participar do corpo de Cristo. Isso não é uma conduta realmente que se espera de um cristão. E participar da ceia do Senhor com esse coração, a gente vai estar trazendo muito mais juízo para nós do que qualquer benefício, Será que eu não estou fazendo como os irmãos de Coríntio, Participando com raiz de amargura, deixando de perdoar e também de pedir perdão? Que muitas vezes fala, não, eu fiz isso aí, mas acho que daqui a um pouco o irmão vai esquecer, Muitas vezes o irmão está sofrendo com aquilo porque machucou bastante. Mas eu estou, daqui a um pouco o irmão esquece. Importante, e aquilo está me incomodando, eu estou entendendo que eu errei. Importante, assim como dar o perdão, importante pedir perdão também. E o que eu estou dizendo quando eu participo da ceia do Senhor? O que eu estou, na verdade, querendo dizer com tudo aquilo ali? Eu estou demonstrando publicamente a minha união com Cristo e com os meus irmãos. Então parece que a igreja de Corinto se perdeu aí no meio do caminho, Por isso que Paulo trata de maneira tão dura com eles, de maneira tão firme. Por quê? Porque na verdade, isso aqui é o que precisava ter, Entender que ali eram irmãos que vão caminhar juntos, não só aqui nessa terra, mas vão continuar até a eternidade. Como viver por toda a eternidade se não consegue viver poucos anos juntos, Então, seria muita hipocrisia participar da ceia do Senhor com um coração sujo, trazendo amargura contra irmãos, divisão, como estava acontecendo ali. Não, eu sou de fulano, eu sou de cicrano, eu gosto mais de A, o outro de B, e essa coisa toda. Não, você faz isso, eu não faço, Então, porque você faz, eu sou melhor, eu estou lá na frente. Você tem muito que caminhar para chegar onde eu estou. Isso mostra um coração orgulhoso, distante daquilo que o Senhor Jesus nos ensina. E parece que os irmãos esquecem muito rapidamente, O capítulo anterior, capítulo 10, versículo 31, no finalzinho do capítulo, ali pertinho, ali Paulo está dizendo, quer comais, quer bebais, façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória do Senhor. E o corpo, irmãos, existe o corpo justamente para essa questão, para cada um ter uma função e todo mundo entender que um precisa do outro. Romanos capítulo 12, versículo 5, fala do corpo, Só lembrando rapidamente desse texto de Romanos 12, 5, que fala assim, assim também, conquanto muitos somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros. Olha só, tendo porém diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé, se mistério. Então, está falando do corpo. Deus colocou no corpo, cada um com um dom, e cada um vem e participa da sua maneira, mas com o propósito de que todos sejam edificados,
que todos sejam realmente edificados e Deus seja glorificado. Então é importante que se examine para ver se de repente não tem nada que possa nos condenar no momento da ceia do Senhor, para nós não termos as implicações, né? Versículo 28 aí, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. O pecado não é o motivo de nós corrermos da ceia, nos afastarmos da ceia. Pelo contrário, é momento de nós irmos para a ceia e tratar do pecado. Aliás, é mais um benefício que a ceia nos traz. É momento de nós fazermos uma reflexão, né? Nós examinarmos a nós mesmos, encontrarmos esses pecados aí, né? Examinarmos à luz dos princípios de Deus, à luz da palavra de Deus. Se tiver algo que está nos condenando, rapidamente correr e tratar disso, né? E nós temos essa oportunidade ainda, enquanto temos a oportunidade de participar da ceia do Senhor. Então, que possamos realmente participar da próxima ceia, que Deus permitir no próximo domingo, né? Com a nossa consciência, o nosso coração totalmente limpo, discernindo o que é que nós estamos fazendo, né? Por que é importante? Versículo 29 responde: pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Olha aqui o perigo, irmãos, né? O corpo de Cristo está presente nos elementos da ceia. Então, olha o que é que nós estamos fazendo. Nós estamos nos unindo com Cristo, que é santo, 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 totalmente em pecado. Isso é juízo para nós mesmos, né? Aquele que não nasceu de novo, né, como eu já disse, não vai conseguir discernir isso tudo, então não tem como ele participar da ceia do Senhor. E não há como depois alegar: ah, não, mas eu participei sem saber, sendo que todas as vezes que nós participamos da ceia do Senhor, nós temos uma oportunidade de trazer aqui as explicações, mostrar para os irmãos que nós temos que participar. E como a participação na ceia do Senhor, ele é de foro íntimo, cada um examina a si mesmo, não é para você examinar o irmão, muito embora é função da igreja também examinar certas circunstâncias. Por exemplo, pecados públicos que não estão sendo tratados. Se a liderança da igreja tem ciência de que o irmão está andando em pecado e pecado público, e o irmão não se arrepende, ele deve ser sim disciplinado e não participar da ceia do Senhor. Até mesmo para que ele não acumule juízo sobre si, né? Até por amor. É importante que o irmão não participe da ceia do Senhor. Por quê? Como nós vimos aqui nesta manhã, é um momento de muita seriedade. Precisamos participar com temor, com reverência, né? Então, sem o Espírito Santo não tem como discernir. Como que ele vai discernir algo espiritual sem discernir, sem o Espírito Santo? O que ele vai fazer, na verdade, é comer um pedacinho de pão e tomar um cálice de vinho, no nosso caso aqui, um cálicezinho de suco de uva, né? Então, daí a importância de nós fazermos, nós que temos o Espírito Santo, irmãos queridos, o Espírito Santo tem nos capacitado a nós realmente entendermos, à luz da palavra de Deus, o que de fato é o pecado, como que nós temos que tratar, como que nós temos que, mais rapidamente possível, nos afastar do pecado. A negligência nesses pontos já estava trazendo disciplina para a igreja de Coríntios. Veja aí, versículo 30. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, não poucos que dormem. Esse dormem aqui é mortos mesmo. Tinha muitos aí que já tinham morrido. E por que tem muitos que ainda estavam fracos na igreja, não conseguiam crescer, não desenvolviam? Estavam levando a vida de qualquer jeito. Vinha para participar da ceia do Senhor. Ah, não, hoje é dia de comida. Então eu estava mais preocupado com a comida do que entender de fato o que é a ceia do Senhor. Ah, eu vou hoje porque vai ter comida. Se não tiver comida, eu não vou. Então qual que é o seu interesse? A comida, come em casa. Já tem essa instrução de Paulo. Então, participar da ceia do Senhor é algo muito sério. E por isso, Deus estava disciplinando esses irmãos que estavam levando de qualquer jeito. Tinha muitos que estavam enfraquecidos, outros adoecendo, outros já estavam até mortos, não iam mais adiante. Por quê? Porque não estavam entendendo e não estavam levando a sério, estavam banalizando algo muito sério, onde está a presença real e espiritual do Senhor Jesus Cristo nos elementos da ceia. Então não é brincadeira, irmãos, isso é muito sério. Versículo 31 e 32 aí já caminhando para o fim.
Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Então, era isso aqui que estava faltando para a igreja de Corinto. Um autoexame sincero à luz da palavra de Deus. Irmãos, eles até iam com a intenção no começo, mas chegavam no meio, se perdiam tudo, e daqui um pouco era só festa, bebedeira, e lá pelo meio, agora vamos fazer a ceia do Senhor. Como? De que jeito, né? De qualquer jeito? Não, Deus é, como já disse, Deus é um Deus de princípio. E por que Deus está trazendo juízo para esses irmãos? Justamente por amor desses irmãos, para não aumentar a culpa deles, para não aumentar o pecado deles, e lá na frente terem que ser jogado para fora e julgado junto com o mundo, onde não há misericórdia. Então era isso que Paulo está dizendo aqui, né? E a gente vê claramente esse julgamento de Deus, essa disciplina de Deus, mostrando o grande amor de Deus. E a gente sabe muito bem pela palavra de Deus, que Deus disciplina a todos quanto ama, a todos quanto recebe por filhos. Então aqui nós estamos tratando de filhos de Deus. Se você está sendo disciplinado, irmãos queridos, louve a Deus, porque é prova do grande amor de Deus para com a sua vida. Se Deus ainda tem falado com você, e isso tem te incomodado, isso é bom. Por quê? Porque é sinal de que o Espírito Santo está presente na sua vida, está atuante na sua vida, está mostrando para você, olha, não é por aqui o caminho, existe um caminho correto. Esse caminho que você está andando, como eu já disse, pode desviar um pouquinho aqui, mas lá no final, você vai cair num lugar distante. Tomem cuidado. Importante, irmão, nós atentarmos para aquilo que Deus tem falado através da sua palavra. Então, precisamos sim dessa orientação e também termos um coração realmente sensível a este falar, né? Então, não brinquemos mais, levemos a sério. Essas são as orientações de Paulo acerca da ceia do Senhor. Então, tudo isso que Paulo vem mostrando para nós até agora, versículo 32 aí, são orientações, instruções de como participar da ceia do Senhor. Próxima ceia do Senhor, possamos entender, trazer tudo isso à nossa memória. Paulo realmente está balizando, trazendo um ajuste para aquilo que estava sendo meio que distorcido aí, né? Paulo então traz essas orientações. Agora aqui no verso 33 e 34, ele vai trazer uma orientação para aquela chamada festa do ágape, ou festa do amor, também conhecida como festa da fraternidade. Versos 33 e 34 aí. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Bom, lá o pessoal estava comendo de qualquer jeito, antecipado, largando os irmãos mais pobres para trás. Paulo que está dizendo, se você tem... você está trazendo a comida, espere pelo seu irmão para você poder dividir com eles. Verso 34, se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. E Paulo, depois de tudo isso, ainda tinha mais coisa para tratar com os irmãos, e ele gostava de estar presente ali com os irmãos, né? Então, ele traz essas orientações para poder reorganizar aquilo que estava como defeito ali durante o evento dessa festa do ágape, que era realizada juntamente com a ceia do Senhor, né? Aqui ele não está falando exatamente da ceia, mas sim desse momento da refeição que era junto com a ceia, né? E ele diz, se alguém não consegue esperar para o seu irmão, coma em casa, já venham alimentado, para você chegar aqui e não querer comer tudo e deixar os irmãos sem comida. E o que é pior, aqueles irmãos que chegavam com fome, acabavam ficando envergonhados, humilhados. Por quê? Porque não tinha o que comer e passava o resto do período ali com a fome, né? Com o incômodo da fome, né? E essa festa, ela acabou ainda persistindo por um longo período, né? Eu disse lá no início, ela logo no segundo século da igreja de Coríntio, por conta já dessas distorções, ela já foi banida. Mas ela continuou ainda em algumas igrejas, até por volta do século XVII, quando o concílio de Cartago baniu completamente, proibiu, né? Por conta justamente dos abusos, né? Algo que começou tão bonito lá com o Senhor, acabou se perdendo aí a parte... cultural, né? A parte da cultura de introduzir essa festa do ágape aí no meio da ceia, né? Essa parte cultural, ela acabou ficando pelo caminho, mas o princípio, o sacramento permaneceu e permanece até os dias de hoje, e
permanecerá até o dia da volta do Senhor, como ele diz, né? Fazer isso até que ele venha, né? Então, irmãos, algumas conclusões desse trecho que nós vimos nesta manhã, né? Foi o próprio Senhor Jesus quem instituiu a ceia e também estabeleceu os princípios. Foi o próprio Senhor Jesus quem estabeleceu o batismo e a ceia do Senhor. E se foi o Senhor Jesus que estabeleceu, precisamos ter consideração. Está registrado na palavra de Deus, é bíblico, né? A palavra de Deus, o poder que há na palavra de Deus precisa ganhar o nosso coração. Ao participarmos da ceia do Senhor, nós precisamos atentar e observar os princípios que Cristo estabeleceu para a ceia que Ele mesmo estabeleceu também, né? Então, a maneira como nós participamos pode trazer juízo, importante saber disso, né? A maneira que nós participamos de qualquer jeito, de maneira leviana, sem discernir, pode trazer juízo para nós, pode nos impedir de crescer, pode nos deixar enfraquecidos espiritualmente, pode trazer doença e pode, inclusive, levar à morte. Irmãos queridos, essa morte espiritual é a pior morte que possa existir. Então nós precisamos considerar o falar do Senhor. Cristo está presente de maneira real e espiritual na ceia do Senhor. É um momento solene, é uma festa para aqueles que Deus escolheu, que Deus elegeu antes da fundação do mundo. Qualquer um pode entrar aqui e participar dessa festa? Não, irmãos queridos. Deus chamou você, Deus fez uma festa especial para você, muito mais especial que qualquer festa que o presidente do mundo pode te chamar. A festa daquele que te salvou da condenação eterna, preparou para você. Participe, atente para os princípios e venha participar. E por essa razão, então, devemos estar de coração limpo, participar com santidade, reverência e temor, mas devemos participar, como nós vimos lá no Evangelho de João. Precisamos, de fato, termos parte com o Senhor Jesus Cristo, termos união com Cristo e participarmos da ceia do Senhor. Algumas aplicações, né? Ao entender a seriedade que é esse sacramento, nós precisamos ter em mente algumas coisas, irmãos. Por exemplo, participar da ceia do Senhor é um grande privilégio. Por quê? É uma festa que o Senhor Jesus instituiu. Imagina, o Senhor Jesus fez uma grande festa e Ele chama alguns. Dentre esses alguns, Ele chamou a mim e a você que aqui está nesta manhã, que é uma nova criatura em Cristo Jesus, foi salvo pela graça de Deus, batizado nas águas e que está cumprindo os princípios de Deus, que não tem nada na sua mente, no seu coração, que possa te impedir de participar com liberdade dessa festa. É para você e é para mim, que o Senhor Jesus preparou essa linda festa chamada Ceia do Senhor. Segundo ponto, participar da ceia do Senhor sem discernir, sem o discernimento, é comer e beber juízo para si. O Senhor está presente nos elementos da ceia, e eu participar dessa festa de qualquer jeito, sem discernir, simplesmente, não vou lá e vou participar de qualquer jeito, isso vai trazer juízo, isso vai trazer condenação. E depois não adianta, eu não sabia, isso, aquilo, aí é tarde. Então, irmãos queridos, nós temos a oportunidade de colocarmos nossa vida em ordem, de realmente nos colocarmos como homens diante do Senhor, fazer uma autoanálise, fazer uma avaliação, ver como que está a nossa vida, como que está a nossa conduta. Será que a minha vida é realmente condizente com a vida de um filho de Deus, membro do corpo de Cristo? Ou eu estou brincando de ser cristão e venho, de qualquer forma, participar da ceia do Senhor, né? E no próximo domingo, se Deus permitir, teremos a oportunidade de participar da ceia do Senhor, né? Um momento importante para nós colocarmos em prática essas instruções que foram descritas por Paulo aqui no capítulo 11, né? Limpar nossos corações, tirar toda a sujeira do pecado, né? Pedir perdão, dar o perdão, né? E entender que nós vamos ter esse privilégio até a volta do Senhor Jesus. Mas é importante
que a cada vez nós participemos com os nossos corações limpos diante de Deus, com a nossa consciência sem nada que possa nos acusar. Se tiver qualquer sujeirinha, irmãos queridos, façamos um autoexame, limpemos o nosso coração, não vamos mais permitir, entrou uma sujeira, o sabãozinho de Cristo, vai lá e lava rapidamente, as criancinhas sabem muito bem, né, desse sabãozinho de Cristo, vai lá e já lava o coraçãozinho rapidamente. O sangue de Jesus é poderoso para nos purificar dos pecados, nos lavar dos pecados e purificar de toda imundícia, é o que diz a carta de 1 João, né, 1 João fala no primeiro capítulo sobre essa questão. O sangue de Jesus é suficiente, é poderoso para tirar do nosso coração toda impureza, toda sujeira, né? Então, realmente que Deus nos conceda essa oportunidade mais uma vez de participarmos, de termos parte com o corpo de Cristo. Ao participarmos da ceia do Senhor na próxima semana, que nós possamos entender tudo isso, entender que há uma seriedade, que é o Senhor presente aqui nos elementos da ceia, e não virmos de qualquer jeito, né? Então que realmente esse seja o nosso coração, entendendo que tudo que nós estamos fazendo aqui, primeiramente é para a glória do Senhor, e também ciente de que os meus irmãos que estão aqui, eles também precisam de consideração. Lá na igreja de Corinto, era o problema da alimentação que estava deixando os irmãos com fome. Aqui, irmãos, às vezes tem irmãos que, por alguma dificuldade, está ficando para trás, e é o momento de nós olharmos para o lado também. Estou percebendo, o irmão fulano na ceia passada ele não estava aqui. E às vezes a liderança não consegue acompanhar todos ao mesmo tempo. E você que está mais próximo, está percebendo que o irmão, na ceia passada ele não estava, hoje ele não está de novo, hoje ele não está de novo. É o momento de, em amor, né, poder exortar o irmão, nós vimos um ensinamento sobre a ceia do Senhor, que é importante você participar. Você precisa participar. Mas eu estou em pecado, então nós vamos tratar o pecado e você volte a participar da ceia do Senhor, para que você possa expressar publicamente que você de fato tem parte com Cristo, com o corpo de Cristo, você está ligado, unido a Cristo de fato, e ao corpo de Cristo presente aqui na terra, que é a Igreja do Senhor. Que Deus nos ajude, irmãos, em nome de Jesus.